Giovana fica na frente. Deixa eu ver, mãe. Não tem ninguém, não? Eu não vejo o povo, não? Hã? Você já Baixou tá. o vídeo e colocou ele lá. Hum? Os 2 vídeos foi parar lá. Joguei fora. Não sou eu que jogo, é ele que joga. Não tem jeito. Agora você não tá aparecendo, não. Eu e você. Peraí, Beto, E Giovana. a mamãe. Giovana, o que é lá de Deixa eu falar, o Gouveia tá lá, não é ele? Ó, Agora fica caladinho. Boa noite. Boa noite, Zé Luiz. vem, Giovana. Boa noite a todos que já está aqui comigo. Hoje nós estamos sem o Cadu, estamos de uma forma diferente. Nós já vamos diretamente para os nossos estudos e provavelmente nós vamos até mesmo aumentar o nosso tempo, né? Porque hoje o Cadu não está aqui. Então, a todas as pessoas que já estão aqui conosco, sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao trabalho de estudo, né, do livro Ação e Reação. E nós sempre agradecendo a todas as pessoas que participam conosco, a todas as pessoas que interessam por este estudo. E nós vamos já iniciando para que a gente possa ganhar tempo e quem sabe a gente consegue fazer 2 capítulos hoje, porque o capítulo é bem pequeno. Como nós já conhecemos os trabalhadores da equipe espiritual, já fica mais fácil da gente compreender o trabalho e a missão, né, que cada um deles está realizando. Eu não consigo ver quem são as pessoas, mas o nosso muito obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo. E nós vamos iniciar com as bênçãos de Deus, nosso Pai, dirigindo a cada um de nós, para que nesse momento nós possamos compreender os ensinamentos e esses ensinamentos possam servir para o nosso crescimento. Que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos fortalecendo os nossos pensamentos, nos dando capacidade para compreender e nos dando a sabedoria para praticar esses ensinamentos que nos auxilia tanto na nossa caminhada. Agradecendo a Jesus, agradecendo os amigos benfeitores, vamos à leitura do texto do Evangelho. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não teríeis a recompensa da mão do vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 4. Bom, vamos ao estudo. A semana passada, se tiver ficado alguma dúvida, depois, pior que eu não sei entrar para receber as perguntas. Vocês vão me desculpar, porque eu não tenho muita habilidade com a tecnologia, mas se tiver alguma pergunta, algum questionamento, que bom, estou vendo alguns aqui, ó. Boa noite, Oneide, que bom que você está aí. José Luiz, boa noite. Se tiver alguma pergunta ou alguma dúvida sobre o capítulo anterior, vocês fazem as anotações, né, e passa para nós, para que a gente possa esclarecer, né, essas dificuldades. Boa noite, Nazaré, que bom que você está aqui também conosco. Então, nós vamos então relembrar, né, que no capítulo anterior,
os nossos irmãos foram fazer a primeira visita ao nosso companheiro nosso companheiro Luiz lá na fazenda. E aí eles fizeram uma primeira apresentação, conversaram com José Luiz, não deixou a Alzira se apresentar, e o Silas foi assim muito diplomático em conversar com os dois irmãos, né, o Laudelino mais o Leonel, e eles ficaram assim encantados com a conversa do Silas. Aí então o Silas, depois da conversa que ele já tinha falado diante deles, do trabalho dele lá, ele falou: olha, amanhã a gente volta, porque amanhã a gente conversa novamente sobre esses assuntos que eles achavam que o Silas estava ajudando, né, o Leonel mais o Clarindo a vingar do José Luiz. Aí no outro dia, né, eles prometem e cumprem. O Silas mais o Hilário e o André vão de volta à casa do Luiz. Chega lá, não tem nenhuma modificação, né, porque os Luiz continuavam na sua negatividade, continuavam falando das coisas negativas, só das coisas do dinheiro. Mas o Leonel e o Clarindo já tiveram assim uma modificação. Eles ficaram muito satisfeitos, né, com a chegada dos três. Mas eles não tiveram muito tempo de conversar. O Silas precisava de fazer um socorro no hospital e convida os 4 para ir com ele. Então ele fala para ele: olha, vamos nos dar as mãos porque nós vamos precisar de volitar. E eles então pegam as mãos, né, os 4 mais o Silas, e eles chegam até a porta de um hospital, que era uma questão mais urgente. E lá eles encontram o espírito protetor do hospital lá na porta e fala: olha, eu queria saber da Laudelina, né? Ela não está muito legal. Então recebemos as informações e eu vim para ajudar a Laudemira. Aí então eles levam eles até lá onde ela está, e ela estava grávida na hora de ganhar neném e simplesmente, né, ela não conseguia. E o médico já saiu e falou: olha, se ela não adiantar o trabalho de parto, se ela não entrar em trabalho de parto, nós vamos ter que fazer uma cesárea. E aí eles estavam justamente indo lá para evitar que ela fizesse a cesárea, porque ela tinha um compromisso de receber mais 3 filhos, e se ela fizesse a cesárea, ela não ia poder ter mais os 3 filhos que estavam na programação dela. Eles ficaram assim preocupados, mas não puderam perguntar na hora, e então o Silas chegou lá perto da Laudemira e fez então o seu trabalho de energização, né? Deu um passe nela, e as substâncias que saíam das mãos do Silas foi diretamente para o útero da Laudemira, e imediatamente, né, ela começou a sentir as dores para que ela tivesse então o trabalho de parto normal, para que ela pudesse cumprir, né, a missão dela. E aí os 4 ficaram encantados, né? O Leonel, mas o Clarindo, então, nem se fala, né? Eles ficaram encantados, porque, assim, foi praticamente imediato aquele trabalho que ele fez sobre ela, e ela melhorou imediatamente. E então, né, claro, todos ficaram impressionados e começaram com os questionamentos sobre aquele atendimento. O Silas, então, né, queria contar a história da Laudelina, mas ele falou assim: olha, vamos sair lá para fora, né? Nós já terminamos o trabalho aqui, então nós vamos sair lá para fora para que a gente possa deixa eu contar para vocês a história dela. E aí ele inicia contando a história, que ela era uma moça muito bonita e que atuou muito politicamente, mas ela arruinou muitas pessoas enquanto ela estava na Terra, lá, né, há muito tempo atrás. E o Leonel então questiona, falou assim: mas por que vocês então veio dar uma assistência para ela, uma vez que ela é tão devedora, né, que ela é tão problemática assim, tem tantos débitos, por que você veio dar um auxílio para ela? Aí o Silas fala para ele, né, falou: olha, é porque eu estou preparando, né, me praticando a medicina aqui, porque quando eu voltar para a Terra eu vou ser médico novamente. E eu vou então aproveitar para ajudar as pessoas aqui, porque quando eu voltar para a Terra eu tenho pessoas para me ajudar também, porque a única forma que nós temos para servir, né, para ajudar as pessoas,
depois receber a ajuda, porque se a gente não ajuda, não tem como a gente ser ajudado. E aí Clarindo e Leonel ficaram assim interessados, né, com aquela atenção do Silas, e eles foram então imediatamente, né, diante daquela conversa, eles saíram lá para fora e foi descobrir qual era a razão da Laudemira para que ela pudesse então receber ali, né, aquele auxílio naquele momento. Aí então eles chegam lá de fora, ele começa a contar para eles que ela precisaria de ter mais filhos porque eram os credores dela, porque ela foi assistida pela mansão porque ela tinha, né, lá muitos débitos em outras existências, porque tinha 5 séculos que ela tinha vivido na corte de Joana II, rainha de Nápoles, lá em 1414 a 1435. E lá ela tinha 2 irmãos que assim apoiavam ela em tudo que ela fazia. Todas as coisas erradas, né, que ela fazia, os irmãos apoiavam. E logo depois ela se casou. E só que ela não satisfeita com o casamento, ela arranjou umas intrigas e levou o marido dela à morte, né, por aqueles duelos, né, da espada, ela acabou levando o marido à morte. E ela ficou, né, viúva, rica e muito bem posicionada na sociedade. Ela se tornou amiga da rainha, que ficou viúva, do duque da Áustria, que ele chamava Guilherme. E logo em seguida, né, ela, vamos dizer assim, ela tramou o casamento, ajudou a tramar o casamento da viúva, que era a rainha, com Jaime de Bourbon, que era o conde de La Marche. E com isso ela ficou bem amiga da rainha e também passou a ter muitos poderes, muitos deveres ali com o reinado. E com esse poder, o que aconteceu? Ela perturbou muitos homens, ela desfez os lares, ela menosprezou a educação, a beneficência e ainda participou de muitos crimes. Então ela era uma devedora muito séria, de tempos atrás, né? Imagina, 5 séculos. E no século XV, quando ela desencarnou, ela permaneceu nas zonas de sofrimento por 100 anos consecutivos. Ela não saiu de lá por 100 anos. E depois desses 100 anos, ela teve 4 reencarnações. Ela reencarnou 4 vezes e nessa reencarnação ela precisava de resgatar alguns débitos. Ela conseguiu resgatar alguns, mas aqueles que dependiam mais dela abrandar o orgulho, a vaidade dela, ela não conseguia. E com isso ela acabou arranjando outros débitos, porque ela, em vez de resgatar os seus, ela ainda acabou adquirindo outros, chegando mesmo a fazer, né, diante de uma patroa que ela não gostava muito, ela queria vingar da patroa e ela teve a coragem de afogar uma criança para vingar dessa patroa, né, para que ela pudesse ter essa vingança. Então ela tinha assim ainda muitos débitos e toda vez que ela desencarnava, ela sofria as consequências muito sérias lá nas zonas de sofrimento, nas zonas umbralinas. E mais pelos méritos que ela recebeu dentro das reencarnações, ela recebeu também o auxílio de alguns protetores espirituais. E nesse auxílio dos protetores espirituais, ela passou a viver lá na mansão, né, para que ela pudesse fazer esse resgate e aos poucos ela pudesse novamente, através das reencarnações, ser ajudada para que ela pudesse melhorar a sua existência no resgate aos credores. Por isso que a mansão estava auxiliando ela para que ela tivesse compromisso, né, de receber esses 5 filhos para ela encaminhar, para ela orientar, para que ela diminuísse um pouco dos seus débitos. Então ela estava merecendo essa ajuda da mansão. E ele fala assim que ele tinha ido lá, né, ela tinha sido acolhida lá na mansão, nas últimas encarnações, há 30 anos atrás. Ele já estava lá há 80 anos, o Silas, né, já estava há 80 anos, e ela há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, ela tinha sido acolhida na mansão totalmente demente, onde ela não conseguia saber direito da situação das vidas passadas, né, do que ela precisava de resgatar. Mas aí, através do auxílio, né, que ela recebeu lá na mansão,
ela se comprometeu, dentro da capacidade dela, ela se comprometeu com esses 5 credores para que pudesse ajudá-los, para que ela pudesse, né, reerguer essas 5 pessoas, e através desses 5 ela diminuiu os débitos dela desse passado. Então era uma história assim, muito interessante, né, para o André, para o Hilário, mas principalmente para o Leonel e o Clarindo, porque eles ficaram assim estupefados, como que o Silas, uma pessoa que estava lá, né, ainda no processo que eles achavam que era de vingança, estava realizando, né, um trabalho tão interessante de auxílio às pessoas e estava dando uma lição muito grandiosa na vida deles, né? Eles estavam interessados naquela vida, naquela história dela. Eles já tinham ouvido a história do Silas, então agora ouviu a história da Laudemira, e eles então estavam sentindo assim mais à vontade, mais livre para falar, né, daquela impressão que eles tiveram, e eles então passaram então a observar o que tinha acontecido na vida deles, né? E eles começaram então a querer falar de si mesmo, dos seus sonhos, das suas necessidades, dos seus desejos do passado. E assim, né, o Clarindo começa a contar que ele tinha vontade de fazer aqui na Terra um trabalho na agricultura, onde ele pudesse servir de experiência. Dentro desse trabalho, ele fizesse muitas experiências para a melhoria da agricultura. Então, o projeto dele é nada mais, nada menos do que auxiliar muito a natureza, auxiliar as pessoas e produzir bastante. Então, era um trabalho que ele tinha vontade de fazer. Mas logo que ele acabou de contar, né, os sonhos dele, ele então começou então, a lembrar do que tinha acontecido com ele lá no passado, né? Que ele foi cortado desses seus sonhos porque o irmão havia então matado eles, né, da forma que a gente já descreveu ali no livro anteriormente. E aí então ele ficou assim meio constrangido, e o Leonel começou então a contar a história dele. E o Leonel, como ele era mais inteligente, e mais sensível, ele relatava que ele gostava muito de música, e que desde jovem ele gostava das músicas de Beethoven, e que ele queria, né, seguir esses sonhos da música, porque ele achava assim, ter uma sensibilidade muito grande. Ele gostava muito da liberdade através da música, mas que infelizmente novamente ele começa, né, a lembrar que ele tinha sofrido a morte pelo irmão e os sonhos dele tinham sido interrompidos. Então ele conta as histórias, né, tanto um como o outro, e o Silas assim muito serenamente abraça os dois, né, naquela serenidade, naquele cuidado muito grande com eles. Ele abraça os 2 meninos e eles então passa a lembrar, né, das questões que tinha acontecido com eles, com a cunhada deles, né? Vocês lembram, né, que eles induziram Obsidiana, a cunhada, eles induziram ela à loucura, e ela acabou suicidando no mesmo lago que eles tinham morrido. E aí eles lembram, né, dessa situação e ficam muito tristes, chorosos mesmo. E aí nesse momento eles reconhecem, né, que se tivesse sabido dessas histórias que o Silas estava mostrando, que o Silas estava contando, talvez, né, eles não tivessem sofrido tanto e não tivessem feito o que eles estavam fazendo, que era a vingança com a cunhada, porque a cunhada não tinha nada a ver com a história, que quem era o assassino era o irmão. Então eles lembram, né, dessa cunhada, angustiosos, tristes, né, e arrependidos de ter feito essa vingança com a cunhada, mas que assim, na cabeça deles era o melhor que eles tinham a fazer. Mas que ali naquele momento eles começaram a chorar de arrependimento e de tristeza, e o Silas, né, com todo o carinho, ele chegou perto deles e começou, né, uma palestra em relação ao futuro, e disse, né, olha, imagine vocês, né, no futuro, o quanto vocês podem modificar, quanto vocês podem mudar a vida de vocês, né, nessa questão, e começou a contar para eles as possibilidades. E aí então eles começaram a sentir assim um pouco mais livres, né, um pouco mais felizes, sensibilizados por aquela energia do Silas também, evidentemente, né? E os dois então, né, tiveram naquele momento eles estavam
pensando em reencontrar a Alzira. E o Silas dando força, né? Falou, olha, realmente é preciso que vocês, se vocês encontrassem a Alzira nesse processo ao retorno do corpo, né? Vocês ficariam felizes, né? E eles ficam assim um pouco pensativos, mas eles assim aceitam, né? Fala assim que seria interessante, porque eles estavam vendo a forma do resgate que estavam ali acontecendo. E aí então, né? O Silas fala assim que eles têm um recurso para ajudar, mas só que eles estariam então precisariam aguardar 25 anos para que eles precisassem reconstruir as ideias no bem, no estudo e no trabalho, lá na Mansão da Paz, né? Então eles precisavam de ir para a mansão e de lá da mansão eles fazerem um curso, fazerem todo o processo de aprendizado para depois eles reencarnarem. Aí eles ficam assim, né? O André Luiz, mas o Hilário fica sabendo da história e fala assim, bom, mas como é que eles vão demorar esse tanto de tempo para reencarnar, sendo que o Antônio Luiz, o Antônio Olímpio, ele vai reencarnar primeiro? Porque, né, nas condições que ele chegou na mansão, ele estava muito sofrido, e como que ele vai primeiro? Aí o Silas explica para eles, ele falou, olha, ele vai primeiro porque foi ele que iniciou, né, o processo de destruição da família. Ele vai primeiro agora para reconciliar com esses irmãos, depois que ele reconciliar com os irmãos, ele vai partir dentro de 3 anos para a esfera física, para que ele possa receber depois os irmãos. Mas isso vai levar 25 anos. Enquanto ele está crescendo no mundo físico, os meninos estão aprendendo lá no mundo espiritual como que eles vão aceitar e como que eles vão fazer, né, a reencarnação e o resgate dentro desse sentido. Aí o Hilário, mas o André continua perguntando, né? E ia falar assim, mas e a Alzira? Por que ela vai reencarnar, então, nessas condições, uma vez que ela já está em um processo muito mais elevado de crescimento? Aí eles dizem o seguinte, olha, a Alzira, ela conseguiu desenvolver nela o amor, e diante desse desenvolvimento do amor, ela conseguiu angariar créditos com os espíritos superiores. E nela conseguir esses créditos, ela vai posteriormente ao Antônio Olímpio, para que ela possa organizar o lar e receber os filhos, né, os dois, principalmente os 2 meninos, para devolver a eles aquilo que o marido havia surrupiado, né, em outra oportunidade. Então, ele explica para eles, já lá na mansão, porque logo depois que eles fazem a visita ao hospital e tem aquelas conversas, o Antônio Luiz, o Clarindo, mas o Leonel volta para a fazenda e eles vão para a mansão. E lá então eles começam a fazer o planejamento para que esse planejamento possa então ser cumprido. Então na noite seguinte, né, depois das orações, depois dos trabalhos e dos estudos da noite, o Silas então vai conversar com a Alzira, para que a Alzira então tivesse, se ela aceitava as condições e que ela poderia voltar lá na casa deles, na casa do Luiz, para que eles pudessem de alguma forma aproximar, né, do Clarindo, mas do Leonel. Dessa vez, se tudo desse certo, ela ia se apresentar para eles. Então a Alzira, claro, né, ela já estava com esse propósito de auxiliar, ela então, no outro dia, no horário que eles determinaram, eles voltam lá para a casa do Luiz. Vão os 3, né, André mais o Hilário e o Silas, e a Alzira mais 2 cooperadoras. E o Silas diz para ela o seguinte, olha, você vai ficar aqui, mas você vai aparecer só a hora que eu chamar, porque a gente ainda tem que fazer um trabalho com eles ainda. Então vocês vão permanecer, né, sem eles saberem onde vocês estão, e quando eu chamar, você se apresenta, porque eles já estarão preparados. E assim eles chegam novamente lá e eles recebem ele, né, o Leonel como Clarindo recebem ele super satisfeito, já com a presença deles lá na casa, já com a afinidade, né, em relação ao Silas. Então o Silas diz para ele, falou, olha, vamos novamente lá no hospital para ver a Laudemir e o filho, vamos ver como é que eles estão.
E eles chegam, fazem a visita a Laudemira, o Silas novamente aplica energias na criança e na mãe, né? Vê que está tudo bem, então eles saem novamente do hospital e o Silas diz o seguinte: olha, vamos num outro lugar, né? Convida eles para irem num outro lugar. E eles chegam então numa casa, né, que não é uma casa muito simples, e na porta da casa tem um senhor de nome Paulino, que era um companheiro desencarnado. E esse senhor Paulino, ele era o pai do rapaz que morava na casa. O rapaz era engenheiro e o pai era o protetor dele. E estava sempre dando o auxílio para o filho na hora que necessitava. E o filho estava, né, muito cansado, debruçado sobre um projeto. E o pai, então, chega lá e, com todos os seus cuidados, o Silas pede para ele para que ele pudesse intuir no filho, para que ele pudesse tocar e ouvir uma música. E aí o pai, né, o Paulino, chega perto do filho encarnado e sopra ali ao ouvido, e o filho percebe, né, dá aquela vontade, no cansaço que ele estava em cima do projeto, ele então de ouvir uma música. E o Paulinho, então, e o filho do Paulinho vai na biblioteca, tira um disco, né? E vai então põe na vitrola o disco de Beethoven com a Sinfonia Pastoral, e então começa a ouvir aquela música. E eles estão também extasiados com a música, com a serenidade daquela casa, com a tranquilidade que estava acontecendo ali. Eles passam a ouvir aquela música, aquela sinfonia toda, e o Leonel fica assim extremamente encantado, né? Porque é tudo que ele queria, é todo o desejo dele. E naquele momento que a música estava tocando, o Silas então percebeu que cada um estava voltando para os seus sonhos, para as suas realidades. O André lembrava da mãe dele com aquela beleza, ensinando ele a rezar, né, nos momentos mais leves da vida dele. O Silas, o Leonel, lembra então, né, da beleza da natureza, das águas, das florestas. Então ele passa a lembrar daquela maravilha. E o Clarindo, um pouco mais grosseiro, passa a ver, né, o crescimento, a beleza das coisas da terra. Então cada um deles tem assim vai entrando, né, naquela música e vai passando a lembrar daqueles sonhos que eles tiveram, daquela maravilha que a música conduzia cada um deles, né? E aí então, né, o Silas observou que o Leonel pensou, né, na natureza, na beleza, mas imediatamente ele lembrou do lago da propriedade, né? Certamente era um local muito bonito. E logo em seguida eles passaram então, o Clarindo então lembrou da história e quis contar a história para eles do que tinha acontecido. Eles não falaram que sabia, evidentemente, né, pela educação, tanto o Silas como o André e o Hilário ouviu a história do Clarindo, né, toda, contou para ele tudo direitinho, eles já sabiam da história toda, do que tinha acontecido com eles, e terminando a história, o Silas então, né, com aquela serenidade dele, ele foi logo explicando para eles, olha, então estaria na hora do reajuste de vocês, estaria na hora de vocês receberem uma nova oportunidade na Terra, o que vocês acham, né? E foi levando a conversa didaticamente para essa situação. Se vocês querem voltar, se vocês querem reconciliar nessas condições, quem sabe vocês querem voltar para a Terra e dentro dessa volta para a Terra, vocês, além de reconciliar, vocês ainda adquirem novamente aquilo que vocês perderam, né? Eles ficaram assim impressionados, a mensagem é muito interessante, muito bonita, né? Quando ele vai explicando para eles, e diante daquilo que ele tinha visto, ele começa a perceber que seria um momento interessante e era um momento bom, mas eles precisariam, né, de pedir perdão, eles precisariam de ver fazer essa retrospectiva desse passado
para que eles pudessem, então, estar naquela situação de reconciliação e de reparação, né, em relação ao que eles fizeram. E aí Leonel, e tanto Leonel como Clarindo, eles pensou logo na Alzira, né? Como que isso poderia acontecer se eles foram responsáveis pela morte dela? Como que isso poderia acontecer se eles tinham, então, né, uma dívida muito grande? Como é que ia proceder esse processo com eles, assim, dentro do trabalho deles, né? Aí o Silas, né, com toda aquela tranquilidade, serenidade, explicou para eles que não, que as coisas que iam acontecendo de acordo com o amor, com o perdão, com a caridade, que aquilo era algo natural de espíritos que estavam prontos a perdoar. E aí deixou eles lá pensativo, né, começando, pensando como que eles iam receber esse auxílio da Alzira, porque era o primeiro a reconciliar seria com ela, e eles começaram a chorar. E o Silas então deixou eles lá um pouquinho, saiu, né, e buscou a Alzira. E aí a Alzira chega logo em seguida. Quando a Alzira chega, aí é que não tem jeito mesmo, né? Eles começam a chorar, e choram, e pede perdão, né? Sentindo aquela dor que esmagadora do coração deles pelo fato deles terem feito o que eles fizeram com ela, e no entanto ela não tinha compromisso, né? Ela não tinha responsabilidade naquele sentido. Então eles começam a chorar, né? E a Alzira, com toda a sua elevação espiritual, com todo o seu sentimento, começa então a falar para eles, né, que não foram só o Antônio Olímpio que fez um crime contra eles, que ela também fez, porque ela era uma pessoa, era a esposa dele, então que de alguma forma ela também participou desse crime indiretamente, e que ela estava disposta a auxiliar da forma que eles quisessem, que Deus permitisse, que ela estava pronta para auxiliar. E ali, né, evidentemente, foi um choro constante, um pedido de perdão. O Leonel, mas o Clarindo queria ajoelhar nos pés dela para pedir perdão, e ela de forma nenhuma, né, sou eu que tenho que pedir, porque eu agora que estou pronta para essa reparação, e estou pronta para receber vocês, se vocês quiserem, né, dentro dos preceitos divinos, nós vamos então receber vocês dois como meus filhos, afagando vocês com todo carinho, né, com toda dedicação, e ele sentindo assim aquele medo, né, de chegar perto, medo de ser acarinhado, porque pelo mal que eles tinham feito, né. Então a Alzira ajuda eles nessa recomposição, e eles então perguntam, né, para eles se eles realmente querem fazer essa mudança, e ela explica para eles qual que era o propósito, que era novamente eles serem filhos dela, e que ela havia de recebê-los com muito amor, criá-los com muito amor, e que ela haveria de dar, né, para eles tudo aquilo que eles precisassem para a sua recuperação moral, espiritual e também material, que devolveria para eles aquilo que o marido havia tirado. E aí o Leonel e o Clarindo, né, não teve outro jeito, né, sentindo assim acolhidos pela Alzira e pelas vibrações do Silas também, eles então, né, permaneceram ali por algum tempo, todos enlaçados com sentimentos mais sublimes, e recebendo aquelas explicações, né, do conforto, de auxílio que eles iriam receber, e eles então aceitam, né, acompanhar a Alzira e o Silas para a mansão, né? Uma vez que eles já sabiam da explicação do que eles haveriam de fazer, eles então acompanham a Alzira, o Silas, o André e o Hilário. Eles vão então para a mansão. E lá eles são entregues aos departamentos, porque eles iriam iniciar um processo do aprendizado, da recuperação, do aprendizado do perdão, do aprendizado dos sentimentos internos. E lá eles haveriam de estar 25 anos ainda, né? Para depois eles reencarnarem como filhos da Alzira. E aí eles ficam, né, felizes de ter voltado para a mansão e ter conseguido auxiliar aqueles dois que era a obrigação, né, o processo deles de auxiliar, tirar a obsessão do Luiz, né, que eram os dois tios, e principalmente não só tirar, mas encaminhá-los, né, para um processo
de recuperação através do esclarecimento, através do perdão, né? E eles ficam felizes, né? Tarefa cumprida, e nesse socorro que ele foi dado ao Luiz, né? A pedido da Alzira, e ainda acrescido, né? Da recuperação dos dois que já estavam preparados, né? E prontos para uma próxima existência. E aí, né? Como nosso tempo hoje aumentou um pouquinho, e o capítulo 11 é pequenininho, nós vamos então acrescentar nesse capítulo. A moral que nós recebemos do capítulo 10 é o seguinte: quando nós estamos com a disposição de perdoar, quando nós estamos com a disposição de aprender, quando nós estamos com a disposição de observar, né, nós recebemos a ajuda. Não existe, nem aqui na Terra, nem no mundo espiritual, a questão da obrigação, da obrigatoriedade. Ninguém tira um espírito de um lugar simplesmente por tirar, né? Ninguém tira um espírito com o objetivo de deixá-lo, a Deus dará, né? A espiritualidade, ela tem um objetivo, e nesse objetivo é de retirar o espírito com consciência, com a razão, para que ele possa ter a sensibilidade de superar as suas próprias dificuldades, para que ele possa melhorar a sua condição de vida. Então, o espírito ele é retirado dentro da nossa linha, principalmente, né, espírita, através do esclarecimento. E isso leva tempo, gente. Não, a gente sabe, né, que isso leva tempo. Não é de um dia para o outro que a gente tira um obsessor, né? A gente, com o processo de caridade, de carinho, de oração, nós conseguimos sensibilizar aqueles que são mais endurecidos, né? E os demais, é claro, é evidente, né, que são socorridos pelas nossas preces, e é o que ele vai falar aqui no capítulo 11. Porque quando eles chegam lá na mansão, já tinha terminado, para eles tinha terminado a tarefa. Eles tinham pedido somente para acompanhar o caso do Luiz. Mas acontece que o Druso falou para eles o seguinte: olha, eu acho que vocês deviam de permanecer mais tempo na mansão. Aqui tem muita coisa que vocês podem aprender e colher muitos frutos concretos de muitos casos de dores atrozes, de crimes, né, de delinquência. Mas eu acho que vocês deveriam prolongar o tempo e o trabalho de vocês por aqui, porque eu acho que vocês vão receber um esclarecimento muito grande diante de tanto trabalho que tem aqui na mansão, tanto dentro como fora. E aí, então, é evidente, né, que eles permanecem, que eles recebem essa ajuda, e eles permanecem, então, por mais algum tempo. E ele, então, o Druso é o diretor da casa, né, gente? Vamos lembrar disso. Aí o Druso diz para eles o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer uma caminhada dentro da mansão. A gente sabe que a mansão era uma cidade, né? Vocês lembram bem disso, né? E vocês vão fazer uma caminhada dentro da mansão e fazer uma exploração, para que vocês possam observar as coisas que acontecem aqui, os mecanismos de ajuda da lei divina, daquilo que acontece aqui na nossa programação, aqui nessas zonas de sofrimento, onde Deus está presente em todos os lugares. Então, vocês deveriam ficar e aproveitar um pouco mais esse tempo. E assim eles permanecem lá na casa, mas eles ficam assim meio receosos de ficarem sozinhos. Eles pedem então para o Druso, né? Falou assim: Druso, então você deixa o Silas ficar com a gente? Aí ele falou: olha, o Silas tem muitas atividades aqui, mas diante da importância do aprendizado que vocês vão relatar, eu vou permitir que ele acompanhe vocês. Porque nesses lugares onde vocês vão perceber que existem pessoas tanto encarnadas que vêm aqui no sono reparador, quando nós, né, estamos dormindo, os seus espíritos vêm aqui para buscar ajuda e também para levar ajuda para os demais, tanto encarnados como desencarnados se apresentam aqui. E o auxílio também é dado dos desencarnados para os encarnados. Então, quer dizer, vocês vão observar que o trabalho do auxílio em relação a todos os filhos de Deus, ele é extremamente importante. Aí o que acontece? Eles então o Silas acompanha eles e eles vão passando pelos corredores da mansão, né? Alguns corredores que não são
nada bonito, porque lá na mansão só alguns lugares eram bonitos, fora dos muros eram muito tristes, né? Então, eles passam pelos corredores e eles então vão para um local. Quando eles chegam num determinado local, eles ficam encantados. E aí a gente entende que é praticamente um templo religioso aqui, né? Uma igreja ou qualquer coisa mais ou menos parecida. Porque eles ficam encantados com o local, de tanta beleza, de tanta luminosidade, onde tinha muitas pessoas, centenas de pessoas ali, umas em pé, outras sentadas, outras ajoelhadas. Então eles ficam assim, sem se pensando, né? Como eles estavam ali para aprender, eles então perguntam o que era aquele local. E o Silas diz para eles, esse é o templo, é um parlatório, né, que está fora dos domínios daqueles do Druso, né? Então não era sobre o comando dele. Mas lá, né, através desses irmãos encarnados e desencarnados, eles iam em busca de socorro, né? Não somente para si, mas principalmente pelas pessoas que eles gostavam. Então o Silas acompanha eles, né, marca o horário, chegam lá no horário certinho, e dentro desse local, eles perceberam, né, uma música maravilhosa, uma meditação, e as pessoas assim naquele estado de meditação, de prece, de contrição. E eles observam, né, que assim tinha vários nichos vazios na parede. E diante desses nichos, né, num determinado local, eles veem uma cruz extremamente linda, brilhante naquele local também. E aí eles percebem aquela sensação boa, né, aquela energia boa daquele local. Eles começam, ficam tão emocionados que o André fica tão assim, sem saber que de repente ele começa a rezar o Pai Nosso em voz alta, como se ele estivesse junto com a mãe dele, né? De tamanha era a emoção, tamanha era a energia que estava naquele local, junto com aquela quantidade de pessoas. E ele faz, né, logo a oração do Pai Nosso, e o Silas explica para ele, falou, olha, é muito difícil de pessoas que chegam aqui e passam sem rezar, porque tamanha é a compulsão, né, tamanha é a energia das pessoas que aqui estão. E são energias, né, guiadas pela dor, muitas vezes, mas assim, é aquela dor sentida, uma dor compreendida e uma dor de evolução. Então, por isso que essa energia, né, é tão grandiosa, e que a gente não consegue mesmo chegar aqui sem essa sensibilidade. E aí o André pergunta, né, bom, e aquela cruz ali, né, porque, claro, no mundo espiritual até então ele não tinha visto a separação de crenças religiosas. Aí ele diz, olha, a cruz é a forma de demonstrar que Deus, que Jesus, o nosso mestre, está em todos os lugares, mesmo nessas zonas mais sombrias, mesmo nesse sofrimento maior, ele está presente. Então é a demonstração, né, que a maioria das pessoas que ali estavam, de que estavam seguras, de que Jesus estava ali presente. Então naquele momento, naquelas zonas de sofrimento, né, onde muitas pessoas estavam ali com a sua fé, e aquela fé ali era respeitada. Então, seja ela qual fosse, ali estava o respeito de todas as crenças, de todas as pessoas, venerando aquele que ela tivesse no seu pensamento, nos seus sentimentos. Então, ali naquele momento, né, onde algumas pessoas estavam de joelhos e outras pessoas estavam assentadas, outras de pé, as orações era assim, aquele melhor parecer, né, aquela melhor cântico para a vivência daquele momento ali. E aí então, né, o Silas falou assim, agora observa as pessoas, porque eles viram os nichos na parede, todos eles vazios. Aí eles chegaram perto de uma pessoa e o Silas pediu para ele que eles observassem aquela pessoa. E eles observaram então ela ajoelhada, rezando, mas no nicho dela eles não viram nada. Mas mentalizando a sua mente, né, na sua mente, eles perceberam que ela estava mentalizando Maria Santíssima, né, naquela imagem da Mãe da Piedade, a Virgem da Piedade, né, com seu filho no colo, seu filho morto no colo. Então ela estava mentalizando a Virgem da Piedade e pedindo naquele momento que, de acordo com o sofrimento do filho que ela teve nos braços, que ela também pudesse ajudar para socorrer o filho dela que estava transviado nas sombras e
possivelmente, né, parece que ele ainda estava encarnado e que ele estava num sofrimento muito grande e que aquela mãe estava ali pedindo. E na mente dela, ela estava como se ela estivesse vendo no nicho a imagem de Nossa Senhora da Piedade. A outra, ela estava... Aí eles chegaram perto de outra senhora. Então, quando eles chegaram perto da outra senhora, eles então viram que ela pedia para a Virgem de Nazaré, para que também ela cuidasse, né, e amparasse os seus filhos. Que os pedidos geralmente eram os mesmos, né? Com certeza, mãe pedindo para filho, eternamente, né? Todos nós pedindo para os filhos, né? Então, aquela mãe ali também pedindo à Virgem de Nazaré que tivesse socorro, que desse socorro aos filhos que estavam ali naquele sofrimento, naquelas zonas de tristeza, de dor, e que aquela mãe contrita ali estava pedindo em favor dele. E eles então, né, questionaram, falei, bom, mas por que todos esses pedidos eles são conduzidos para as santas, né, de acordo com elas? No outro nicho eles estavam vendo a Santa Teresinha, né, a Virgem de Lisieux, que era Santa Teresinha. Então a mãe pedindo a Santa Teresinha também, eles mentalizaram ela mentalizando a Santa Teresinha, pedindo ajuda. E aí eles perguntaram, bom, mas essas preces que eles estão fazendo aqui, elas chegam aos pés do santo, né? Elas chegam aos pés de quem pede, porque é claro que não era só dos santos, né? Mas era das pessoas que estavam pedindo, que estava na mente das pessoas, eles socorrem. Aí eles explicam, aqueles que têm condições, né? Claro, os santos, os mais elevados, eles acolhem essas preces e auxilia, distribui para as pessoas que de acordo com o pedido da mãe, claro, e principalmente o pedido mais constrito, né? Então ela pede, ela diz, olha, todos esses pedidos eles são conduzidos sim pelas entidades e de algum modo eles são socorridos, sim, são atendidos pela entidade. Aí eles perguntam assim, mas e aqueles que pedem para quem não pode ajudar? Para onde que vai essas preces? Aí ele fala assim, olha, o Silas explica, né, que a prece ela sempre vai ser ouvida. E se aquela pessoa a quem as pessoas estão pedindo não tiver condições de ajudar, os espíritos superiores têm uma equipe que reúne aquelas preces que são direcionadas e direciona o pedido para aquela pessoa. Que as preces não ficam perdidas, mas que aquelas pessoas que às vezes não podem ajudar. E aí o Hilário pergunta, porque muita gente às vezes, né, pensa que a pessoa é santa depois que morre e a pessoa não tem condições. E ele explica justamente isso, falou, realmente, muitas pessoas às vezes, né, precisam de mais elevação, mas porque aqueles que têm elevação, quanto mais elevado ele é, mais obrigação ele tem, mais pedido é chegado a ele e mais trabalho ele realiza, né, em favor das pessoas. Mas os que não podem, as equipes socorristas reúnem aquelas preces e eles encarregam de direcionar os pedidos para aquela pessoa, o socorro, né, para aquela pessoa que foi pedida. E aí então, mais adiante, eles observam outra senhora. E essa senhora dirigia as preces, né, ao Dr. Bezerra de Menezes. Aí no quadro mental dela, eles veem a imagem, né, de Dr. Bezerra de Menezes. E ele então, ela pedindo, né, para que não abandonasse o pobre do Ricardo que estava nas trevas da desesperação, no sofrimento, na tristeza e principalmente sem o arrependimento. Então aquela mãe chorosa, né, pede ao Dr. Bezerra para socorrer o filho dela que estava, quer dizer, não sei se é filho, né, diz o Ricardo, não sei se é marido ou seu filho. Para que ela pudesse então socorrer ele nesse momento, né, nessas zonas de desespero. E aí então ele explica, né, que as pessoas que têm a liberdade de acordo com o sentimento. Então qualquer pessoa pode rezar para qualquer entidade, qualquer crença que lá está, né, o acolhimento daquelas preces de acordo com a religião das pessoas para que elas possam ser socorridas e levadas, né, para eles. E aí ele explica para André, né, que o Dr. Bezerra já tinha 50 anos que ele estava trabalhando na causa espírita e com todos aqueles que estavam estudando a doutrina.
e de acordo com o trabalho no bem, com o trabalho na caridade, em nome do Cristo. Então, todas as pessoas que estavam, ele sempre estava presente, socorrendo estas pessoas. E por isso ele estava, né, em vários lugares ao mesmo tempo. Não que ele estivesse, mas que as equipes, né, que estavam ali com aquele mesmo pensamento, irradiando para atender os pedidos daqueles que dirigiam a ele os seus pedidos, as suas preces. Então, juntamente com essas equipes que auxiliavam, né, nesse processo de auxílio, é aqueles que estavam naquela mesma sintonia, é aqueles que estavam obedecendo às suas ordens. E aí ele diz, né, que ele explica para o André, mas o Hilário, que é como se tivesse uma pessoa, um chefe administrador, que tem os seus comandados, né, e distribui as suas tarefas. E ao distribuir as tarefas, os seus comandados, né, os coordenadores, vão fazer de acordo com o pensamento do diretor, do patrão, etc. Então, assim as equipes, o espírito mais elevado, que tem vários trabalhadores, que tem muitas pessoas que realizam, né, ali aquele trabalho. Então, né, depois dessas observações, depois deles estarem ali com aquele aprendizado em relação às pessoas que buscavam a luz, buscavam a oração, eles então saíram, né, já estavam próximos à sua saída. E quando eles vão saindo do local, né, do parlatório, infelizmente eles começam, né, a perceber a escuridão do local, eles começam a perceber a luz mais branda, eles começam a perceber os gemidos, os gritos, né, que é do sofrimento e da dor daqueles que estavam lá acolhidos, né. E aí o Silas diz o seguinte: olha, aqui no parlatório só comparece as almas sinceras e sofredoras, mas com profundo desejo de orar para pacificar. Então só entrava lá no parlatório, né, mesmo dentro da cidade lá da Mansão da Paz, somente as pessoas que realmente tinham um sentimento profundo, um desejo de auxiliar as pessoas, que mesmo na dor eles ainda pensavam no outro, e que não eram pessoas que estavam desesperadas. Então lá era um local, né, nesse parlatório, era realmente um local de reflexão, meditação, de oração, onde eles haveriam então de receber, né, aquele auxílio. E aí ele encerra, né, dizendo que desse local ainda se vê o desequilíbrio, onde os muros nos protegem da renovação e do reajuste. Então ainda, né, fora daquela mansão, daquele parlatório, eles ainda podiam ouvir o sofrimento, a dor, né, daquelas pessoas que estavam do lado de fora, aquelas pessoas que não conseguiram o auxílio, aliás, não quiseram o auxílio, e aqueles que estavam lá dentro ainda no sofrimento também não puderam entrar no parlatório, porque era um local onde somente as pessoas com o sentimento elevado, né, com o desejo de pedir a Deus de verdade diante da sua dor, de seu sofrimento, o alívio e o sofrimento para as demais pessoas, né? Então, acho que já está na hora, né, gente? Já. Eu ganhei tempo, mas não posso passar do tempo, não. Então é isso, gente. Então a gente percebe, né, que nesses 2 capítulos, o 11º é bem pequeno, e ele fala justamente da importância da oração para as pessoas, né, que estão desencarnadas. Então as preces são acolhidas, são conduzidas para todas aquelas pessoas que necessitam, né, daquela ajuda no mundo espiritual e aqui na Terra também, né? Então o auxílio é mútuo, tanto de encarnado para desencarnado, como de desencarnado para encarnado. Claro, né, que a gente percebe que ali o sentimento maior é das mães, né, que estavam ali buscando ajuda para aqueles que ficaram, ou para aqueles que estavam no grande sofrimento, né. Então tá, no próximo capítulo nós já vamos ver outras histórias. Como nós já conhecemos os personagens do livro, nós vamos então, provavelmente nós vamos adiantar se a gente tiver mais tempo, né, com nesse horário. Possivelmente nós vamos conseguir fazer 2 capítulos em cada live, certinho?
Então a gente agradece muito, né, as pessoas. Eu estou vendo aqui, como eu já disse, não sei muito bem verificar, a Ariadna, demais pessoas que eu não falei o nome, mas que estão aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês. Segunda-feira nós vamos continuar na segunda, viu, gente? Porque agora, já que o Cadu não pode estar, então nós vamos firmar na segunda-feira esse horário para a gente fazer terminar o estudo, certinho? Quem tiver alguma pergunta ou quiser fazer alguma pergunta ou quiser fazer alguma dúvida que tiver em relação ao capítulo ou anterior ou esse, nós ainda estamos ainda dentro de um prazo. A gente agradece então a espiritualidade amiga, a todos os trabalhadores da Seara de Jesus, que com certeza está distribuída em cada lar, em cada local, em cada hospital, em cada cadeia, em cada creche, em todos os lugares. Sabemos que o amor divino está ali presente, socorrendo cada um, vigilante para que todos aqueles que estão nessa sintonia com Jesus, com o seu evangelho, na prática do bem, todos possam receber o auxílio da espiritualidade. Que todos os sentimentos de pais, de mães, e cada um de nós possamos compreender a importância de resgatar os nossos débitos, de perdoar, de entender as nossas adversidades e de superar tudo aquilo que nós estamos vendo com um sentimento maior, que é o amor, que é o perdão. Que Jesus possa nos abençoar, nos proteger, iluminar a cada um de nós, recompor as nossas energias e recompor também as energias daqueles mais necessitados, principalmente esses doentes da pandemia. Que Jesus possa acolher os nossos irmãos desencarnados, que a paz e o amor do Mestre esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Nazaré, obrigada. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Boa noite a todos, fiquem com Deus.